Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, seu humilde missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, seja alicerçada em nossos corações e nos inspire a viver em harmonia e amor mútuo. Unidos em Cristo, continuemos a trilhar o caminho da fé, esperança e amor, testemunhando a grandeza do nosso Salvador a cada passo do caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos nossa série, episódio 5, quem foram os 12 apóstolos de Jesus? Hoje, com a história de Tomé e Mateus. Tomé, o apóstolo, também é conhecido na Bíblia como Dídimo, que significa gêmeo em grego. João, capítulo 11, versículo 16, João, capítulo 20, versículo 24, João, capítulo 21, versículo 2. Essa designação aponta que Tomé provavelmente teria um irmão gêmeo. Alguns intérpretes acreditam que esse irmão fosse o apóstolo Mateus, mas não há comprovação disso. A Bíblia nem identifica se fosse possível irmão ou se esse irmão seria também um discípulo de Jesus. Há poucos detalhes sobre a trajetória do apóstolo. Ele é citado poucas vezes na Bíblia, apenas nos Evangelhos e numa pequena citação em Atos dos Apóstolos. Apesar de poucos detalhes, podemos perceber a personalidade de Tomé, um homem sincero, mas pessimista e incrédulo. No episódio em que Jesus decide retornar à Judéia, sob a ameaça de ser apedrejado para ressuscitar Lázaro, Tomé faz um comentário a respeito da decisão. Vamos também para morrermos com ele? João, capítulo 11, versículo 16. Num segundo momento, Jesus confortava seus discípulos a respeito da sua missão e Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João, capítulo 14, versículos de 5 a 6. Quando os outros discípulos lhe contaram que tinham visto Jesus ressuscitado, Tomé expressou sua incredulidade, afirmando que só acreditaria se pudesse ver e tocar nas marcas dos pregos e na ferida do lado de Jesus. Mais tarde, Jesus apareceu novamente na presença de Tomé e lhes permitiu ver e tocar suas feridas. Tomé então proclamou: Meu Senhor e meu Deus. João, capítulo 20, versículo 28. E assim ele demonstrou a sua fé. Após esse episódio, Tomé se tornou um fervoroso pregador do cristianismo, propagando a mensagem de Jesus. A tradição cristã afirma que ele pregou o Evangelho em várias regiões, incluindo a Índia, onde é venerado como um dos fundadores da Igreja Cristã do sul da Índia. Há relatos de que Tomé tenha sido martirizado por sua fé, embora os detalhes exatos variem nas diferentes tradições cristãs. Uma tradição afirma que ele foi morto com uma lança, outros dizem que foi a flechadas. A figura de Tomé é uma mistura de fé e dúvida, o que o torna sua história significativa para muitos cristãos. Ele representa a luta
entre a crença e a incredulidade. E sua experiência de passar da dúvida para a fé é vista como um exemplo de como a jornada espiritual pode evoluir. Segundo a tradição, Tomé teria pregado o Evangelho também na Síria e em outras regiões. Tomé nos deixa o exemplo para sermos e crermos na palavra de Deus em espírito e em verdade. Mateus era judeu, tinha boas condições financeiras e trabalhava como publicano, recolhendo os impostos para o Império Romano, o que era mal visto pela sociedade judaica. Foi exercendo essa função que Jesus o chamou para seguir. Mateus capítulo 9, versículo 9. O autor do Evangelho do mesmo nome, Mateus, revelou muitos detalhes a respeito do ministério e da vida de Jesus. O apóstolo também é chamado de Levi nos evangelhos de Marcos e Lucas. Marcos capítulo 2, versículo 13 a 14 e Lucas capítulo 5, versículo 27 a 28. Além do banquete oferecido a Jesus, Lucas capítulo 5, versículo 27 a 29, não há muitos detalhes a respeito do ministério de Mateus na Bíblia. Segundo a tradição ortodoxa e católica, o apóstolo teria sido martirizado na Etiópia. Irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao fim deste episódio de número 5. Agradeço a todos por me acompanharem. Espero poder contar com a presença de vocês para o próximo episódio. E só para deixar para refletir, que nós não sejamos como Tomé, para acreditar em Jesus, que possamos ter que tocar em suas chagas e no seu lado onde foi ferido com a lança. Devemos acreditar em Jesus, pelas suas obras, pelos seus ensinamentos. É isso, meus irmãos. Em nome de Jesus, eu os agradeço. Amém.